Um cyberataque apaga os Estados Unidos e mais de 3 mil pessoas morrem. O governo se vê obrigado a montar uma comissão que passa por cima de direitos e liberdades civis a fim de investigar o caso. Esta comissão é chamada de Comissão do Dia Zero. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu tenho um hábito de aplicar parte do que eu leio e estudo ao meu consumo de conteúdo de entretenimento e com a minissérie Dia Zero da Netflix não foi diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo se inscrever nesse canal. Aqui eu faço análise de filmes, séries e animes. Se você gostar desse vídeo, curta, não se esqueça de compartilhar com alguém. E antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que esse vídeo vai ter spoiler. Não é a minha intenção, mas vai ter spoiler. Então se você não gosta, recomendo que você assista a série primeiro e volte aqui para assistir, porque eu tenho uma coisa para falar a respeito dessa série que eu não vi na internet até então. O pilar principal dessa série, na minha análise, é a confiança, seguida pela verdade, a justiça e a liberdade. Bom, a Comissão do Dia Zero, como eu disse no início do vídeo, ela tem poderes sem precedentes na história americana e ela atropela o principal artigo da Constituição americana, que é a liberdade do cidadão. E aqui é um ponto onde eu acho que prejudicou um pouco a análise, principalmente a análise brasileira, que foi a única que eu vi até então, a respeito desse filme. Por isso eu achei os comentários um pouco rasos. Acontece que, para nós, brasileiros, a liberdade não é tão cara e tão exercida como com os nossos irmãos norte-americanos. A definição de liberdade deles é um tanto mais extrema. E é sobre essa base que eu quero desenvolver o meu aspecto de confiança aqui e dizer o que a série tem a mais que o pessoal não viu. Sobre essa base de liberdade, acontece que a comissão foi criada a fim de investigar os verdadeiros culpados e a comissão atropela essas liberdades civis. O ex-presidente foi convidado a se tornar, tido pela presidente atual, como a única pessoa ou a única personalidade capaz de ocupar esse cargo, resolver o problema sem abusar do poder. O que, vide a história, isso normalmente não existe, é citado inclusive dentro da série. Normalmente, quando alguém recebe um tipo de poder desse, vem uma ditadura. E um aspecto que eu gostei bastante na série nesse sentido foi que a comoção nacional em relação à escolha, ela não foi contra, não teve oposição do povo. A série não fez questão de mostrar se teve ou não, mas se ela não mostrou, significa que o povo não teve tanta preocupação em relação à escolha. Ou seja, eles tinham a confiança ao ex-presidente, que é o senhor George Mully, representado pelo meu tão querido Robert De Niro. Sobre esse prisma, a gente começa a análise da série, e esse voto de confiança, tanto da presidente quanto do povo, que torna a série um tanto quanto mais interessante. Uma vez que você pensa que esse cara tem extrema confiança do povo, esse cara que pode invadir as liberdades, e de fato ele começa a se tornar autoritário no decorrer da série, a gente percebe que tem um esforço muito grande do Mully em tentar se manter ao mesmo tempo que coerente e correto em relação ao cargo. Ele ainda tenta, ele não enfraquece a sua investigação. Nós temos um caso que ficou ambíguo até o fim da série, que até agora não foi e nem tem importância, não foi solucionado e nem tem importância, que seria a questão de ele está ficando doente por conta do vírus Proteus ou ele simplesmente está ficando um pouco maluco graças a toda a pressão na cabeça. Então a série, vista sob esse escopo e tendo por base a questão da jogada política, que é o que a gente desvenda no final, a gente percebe que a série trabalha alguns aspectos interessantes, que é trazer parte da política atual para dentro da série. Então, um quê meio extremista, aquela situação de extremista, youtubers, pessoas da megas corporações de tecnologia,
Então, assim, temos algumas críticas em relação à sociedade atual e o grupo responsável pelo ataque, que usa do ataque, ele nada mais é do que um inimigo interno do Congresso. E aqui a gente entra num outro ponto, que é essa questão política e uma questão de solução individual, em que o político, e a gente tem muito isso hoje, e no Brasil não é diferente, pessoas que se veem em posições de que eles, com estratégias deles, sem contar com um todo e sacrificando algumas partes, eles vão resolver o problema, que no caso era o problema do extremismo e trazer de volta a população ao seu status normal. Nesse quesito político, a gente vê sobressair o presidente do Congresso que queria o cargo da Comissão do Dia Zero para poder exercer poder de forma a chegar a um mundo melhor. Esse também é mais um discurso que ao longo da história se provou ser um pouco problemático e costumou matar muita gente. Quanto à verdade por trás da série, a gente tem alguns aspectos interessantes que é o seguinte: toda a confiança que o povo depositou no Mully, ela é muito interessante porque carrega uma mentira ou uma omissão. Mully, quando deixou de participar pela segunda vez das eleições, que pelo que deu a entender ele seria eleito, o pessoal gostava, a população gostava muito dele, ele deu a desculpa de que não iria por conta do enterro do filho, da morte do filho. Só que, ao que todos sabem, ao longo da série, a gente descobre que ele teve um caso extraconjugal e uma filha deste caso. Aqui, mais uma vez, um aspecto que torna a série mais densa. Bom, nós tivemos agora, recente, fazendo um comparativo cultural, nós temos um atual presidente que teve uma esposa, ela faleceu, casou com outra, e nós tivemos o ex-presidente que teve diversas esposas. Nos Estados Unidos, isso não é muito aceito. Inclusive, a gente chegou a notar o que teve em relação ao Trump e aquela situação dele com uma garota de programa. Acontece que o povo americano, ele costuma repudiar muito esses escândalos sexuais. Ou seja, o personagem da extrema confiança do povo, que assumiu a Comissão do Dia Zero, ele omitiu um caso que jogaria a carreira política dele e toda a confiança na lama. Não era um roubo, não era um desvio de dinheiro, não era nada desse gênero. Era simplesmente um escândalo sexual. Coisa muito problemática nos Estados Unidos e não aqui. Isso traz também um impacto maior para a série. E agora a gente entra numa coisa muito interessante, que a própria filha do Mully, que participava do esquema do Dia Zero, ela se vê obrigada, tanto perante a justiça, perante a sua própria consciência, quanto com o seu pai, em dizer a verdade, uma vez que ela sabia que, e de fato ia acontecer, ele iria contar uma verdade que protegesse a população do verdadeiro escândalo interno que era o inimigo, o presidente do Congresso, somado com alguns outros deputados. Bom, a coragem da filha provoca o Mully a entregar a verdade, e a única verdade possível a respeito do Dia Zero, e o que parecia, principalmente para o presidente da Câmara, um colapso, Mully vê como uma possível mudança, uma forma de uma possível reconstrução americana, e no fim das contas ele meio que ele chega. Ele atinge o mesmo objetivo que o presidente da Câmara queria se assumisse a Comissão do Dia Zero. É uma oportunidade para reconstrução. E no final da série, o Mully, que estava já no início da série, mostra ele escrevendo uma autobiografia, as memórias, ele bota fogo naquelas memórias. Bom, a única coisa que eu vejo fazer sentido em relação a ele botar fogo nessas memórias é que ele não iria contar essa verdade, talvez a respeito do caso dele com a chefe de gabinete da sua filha, creio que não contaria, e publicar um livro contando uma mentira,
também não faria muito sentido. E mesmo que ele fosse publicar essa verdade, também não faria sentido, uma vez que ele desvendou todo esse caso e ele trouxe tudo isso à tona. Não faz sentido. Mulley simplesmente se entregou à situação e ao anonimato e decidiu encerrar, ao que tudo indica, sua carreira pública e deixar as coisas como estão. Bom, essa é a minha análise a respeito dessa série. Uma série muito boa, que quando vista por esses prismas em relação a cerceamento de liberdade do povo, em relação a esse caso do Mulley também, a gente gera um conflito, a série traz um conflito entre o que realmente pode ser dito para a população, o que realmente não pode, o que uma pessoa de confiança pode trazer por trás ou não, um representante de confiança pode trazer ou não. Então, assim, a série termina, como toda série americana, muito bem sucedida, tudo dando muito certo, mas sabemos que o mundo real não é muito bem assim, e fica algumas reflexões a respeito de o que as figuras públicas carregam de segredos, mesmo que a gente tenha uma confiança enorme, se elas nos dizem a verdade para conforto, e se a gente está preparado de fato para ouvir qualquer que seja a verdade, tanto em respeito às suas vidas privadas, quanto ao que eles fazem nos bastidores da política pública. Bom, é uma série muito interessante, eu gostei bastante. Recomendo que, se você assistiu, reflita sobre esses aspectos, vai tornar a sua experiência um tanto mais rica. E se você assistiu até aqui e ainda não viu a série, observe sobre esses prismas, você vai ver como a série ela é bastante corajosa em colocar certas coisas ali que só é bastante claras e bastante eficientes em relação ao público americano. Para nós é um pouco... tudo bem. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma coisa a mais a dizer, se eu deixei alguma coisa vaga, deixa aqui nos comentários. A gente pode ir conversando a respeito disso. Futuramente trarei mais alguns vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fiquem todos com Deus e tchau!